Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Edmara Martins. Vou pedir para você deixar aquele like abençoado porque estamos lendo a Bíblia. Estamos no livro de 1 Crônicas 18, as vitórias de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou. Conquistou Gate e os seus povoados que estavam em poder deles. Também derrotou os moabitas que se tornaram sujeitos a ele, pagando-lhe tributos. E Davi também derrotou Hadadezer, rei de Zobá, perto de Ramate, quando este ia retomar o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi lhe tomou 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de infantaria, e também aleijou todos os cavalos dos carros, exceto 100 deles. E quando os sírios de Damasco vieram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 de seus homens. Então Davi estabeleceu guarnições entre os sírios de Damasco, e os sírios se submeteram a ele, pagando-lhe tributos. E o Senhor dava a vitória a Davi por onde quer que ia. Davi pegou os escudos de ouro dos servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. E também tomou grande quantidade de bronze de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, com o qual Salomão fez o tanque de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. E quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, rei de Zoba, ele mandou seu filho Adorão saudar e felicitar o rei de Davi por ter lutado contra Hadadezer e por ter derrotado, pois Hadadezer guerreava sempre contra Tou. Adorão enviou-lhe também todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as nações dos Edomitas, Moabitas, Amonitas, Filisteus e Amalequitas. E além disso, Abisai, filho de Zeruia, matou 18.000 Edomitas no Vale do Sal. E ele também estabeleceu guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram sujeitos a Davi. E o Senhor lhe dava vitória a Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel. Ele administrava a justiça e a equidade a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército, e Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Saúza era escrivão. Benaia, filho de Joiada, liderava os quereteus e pereteus, e os filhos de Davi eram conselheiros do rei. A guerra contra os Amonitas. 1 Crônicas 19. Depois de algum tempo, morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: Eu serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque o seu pai foi bondoso comigo. E Davi enviou mensageiros para consolar por causa de seu pai. Mas quando os servos de Davi chegaram à terra dos Amonitas para consolar Hanum, o chefe dos Amonitas, disseram a Hanum: Pensas que Davi enviou consoladores em honra de teu pai? Na verdade, os seus servos vieram para reconhecer e espiar a terra, a fim de destruí-la. Então Hanum tomou os servos de Davi, raspou-lhe a barba, cortou-lhe metade das vestes até as nádegas e os mandou embora. E Davi foi avisado do que havia acontecido a esses homens. Então enviou mensageiros ao encontro deles, pois foram muito humilhados. E o rei disse: Ficai em Jericó até que vossa barba cresça, e então voltai. Vendo Hanum e os amonitas que haviam provocado ódio em Davi, mandaram 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, de Arã, Maaca e de Zobá. Eles alugaram 32.000 carros, e o rei de Maaca, com seu exército, os quais vieram e acamparam diante de Medeba. E os amonitas também se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Ouvindo isso, Davi enviou Joabe com todo o exército dos guerreiros para lutar contra eles. E os amonitas saíram e se posicionaram para a batalha à entrada da cidade. Mas os reis que tinham vindo ficaram separados no campo.
E quando Joabe viu que estava cercado pela frente e por trás, ele escolheu alguns dos melhores homens do exército de Israel e alinhou-os contra os sírios. Então entregou o restante das tropas a seu irmão Abissai para que as alinhasse contra os amonitas. Joabe disse: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu irei socorrer-te. Se forte e sejamos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então Joabe e as tropas que estavam com ele se aproximaram dos sírios para o ataque, mas estes fugiram dele. E quando os amonitas viram que os sírios fugiam, eles também fugiram de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, eles mandaram chamar os sírios que habitavam além do rio, e eles vieram sob a liderança de Sofaque, comandante do exército de Hadadezer. E ao ser informado disso, Davi ajuntou todo Israel, passou o Jordão e foi ao encontro deles, posicionando-se contra eles para a batalha. Quando Davi já estava posicionado para a batalha, os sírios atacaram. Porém, os sírios fugiram de Israel e Davi matou 7.000 condutores de carros deles e 40.000 homens da infantaria, e também matou Sofaque, general do exército. Quando os servos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram paz com Davi e se submeteram a ele. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os amonitas. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe seus filhos, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a nossa nação. Feche seus olhos, por gentileza. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.